Aí, se vocês puderem entrar também, Gabriel Mire aí, quando avisa lá no quarto lá, para a Beatriz entrar também e mandar no grupo da família aí. Pronto, teoricamente está transmitindo. Eu Valeu. não estou vendo, eu não estou vendo, mas teoricamente está transmitindo. Olha aí. Sejam Eu, bem-vindos. vocês estão chegando, Agora, bem-vindo a todos. Eu quero só conferir se está mesmo, mas aparentemente eu já vou dar o meu bom dia aqui. bom dia. Cadê? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Ele normalmente aparece para mim a janelinha que está ao vivo. Mandou o link não, entra lá no vídeo no Já YouTube sim, que está está lá. transmitindo. Estamos Olha ao vivo, olha lá. aí. Agora eu vou compartilhar aqui nas redes sociais e vamos ver. Quem quiser nos acompanhar Quem ao vivo, quiser, ao estamos vivo, estamos ao transmitindo. vivo, olha aí. E aí depois eu vou cortar esse comecinho aqui, mas estou compartilhando e eu vou compartilhar também no, como é que chama? No Telegram. Você que está no nosso grupo do Telegram, você vai poder assistir ao vivo também. Vou compartilhar aqui no grupo do Telegram e aí a gente começa. Isso. Estamos ao vivo, rezando para que essa transmissão também não tenha nenhum problema. E estamos gravando também, se, se não der certo, não deu. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes que Ouvem a Palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E se Jesus me perguntasse isso, eu ia responder: não sei, Senhor, não sei. Aqui José Ricardo Bezerra, hoje gravando aqui de Toronto. E vós, quem dizeis que eu sou, né? Você não fez a pergunta, Jesus fez e continua fazendo a cada um de nós ao longo dos 2000 anos de história cristã e todos os homens de boa vontade, né? Quem ouviu falar de Jesus se indaga quem é este homem. E é isso que nós vamos meditar no Evangelho de hoje, desse 24º domingo do tempo comum. Quem é Jesus, meu Deus? Eu me lembrei aí quando você falou quem é esse homem, eu me lembrei de quem é esse que até o vento e o mar obedecem, né? Quem é esse? Vamos lá. Os demônios lá diziam que era o santo de Deus, mas Jesus Olha aí. mandava eles se calarem, né? Eu sei quem tu és. Eles sabiam, né? Mas não Sabiam. adoravam. Não. Os demônios creem, mas não, como é que São Tiago diz, né? Crês em Deus, os demônios também creem, tremem, né? Vamos lá, eu vou ler Vamos lá. e aí a gente vai passar para a nossa meditação. Então, como a gente já falou, hoje a gente vai ler o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Você pode acompanhar. Assim que terminar aqui a gravação, eu vou colocar o texto desse evangelho também na descrição do YouTube. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e respondeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Muita são coisa para a gente falar. de 27 a 35 a gente pensa que é um texto só, mas na verdade, se a gente for olhar na Bíblia, ele é dividido em três pequenos textos, né? Digamos assim, três paráfrases, como é que eles chamam? É, tem um termozinho técnico aí que os estudiosos dizem, né? Não estou lembrando aqui agora, mas a primeiro Também é não. essa profissão de fé de Pedro, depois, né, vem esse anúncio da paixão, da morte de Jesus, né, a recriminação aí de Pedro, a repreensão de Pedro com Jesus, e depois o seguimento, as condições para seguir Jesus. Então, o texto de 27 a 35 do Evangelho de hoje poderia ser dividido. Aparentemente, três assuntos diferentes, mas que estão muito relacionados uns com os outros, eu acho, né? Sim, Vamos ler, sim. vamos ver, né? Quem sou eu para dizer que não estão? É, Mas, porque se a igreja diz que estão, né? Eles estão. Eu estava tentando abrir a aqui. liturgia coloca os três textos para a meditação do Evangelho e para a homilia. Os padres vão falar sobre o Evangelho, né? Então, mas se vê que tem, primeiro, uma profissão de fé de Pedro, aí Jesus, né? Aqui Jesus é mais comedido, não tem aquele anúncio que tem lá em Mateus, dizendo, exaltando Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno. Né? Aqui é Marcos, ele está mais, né, comedido no que Jesus fala para Pedro, mas depois vem Marcos coloca. Marcos era discípulo de Pedro, né? E Sim. Marcos coloca novamente essa passagem aí que Lucas não vai colocar. Mateus e Marcos colocam essa repreensão que Pedro faz a Jesus, né? Lucas a gente não vai encontrar essa repreensão, mas e depois vai dizer para os seus discípulos aí, olhando para todos, né? Vai para Sim. longe de mim, Satanás, né? Depois a gente É. medita aí sobre esse termo aí também, né? Eu vejo assim, a primeira coisa, alguns detalhes aqui da transmissão. Da passagem. Eu estou olhando aqui a transmissão para tentar enxergar o chat, mas vamos lá. Consegui finalmente abrir aqui o chat. O que eu estava vendo é o seguinte: primeiro é que Pedro chamou Jesus à parte, né? Pedro foi dizer: vem, só para falar que não. Não diga isso, não, rapaz, não fale um negócio desse, não. Aí, Jesus ele olha para a multidão, mas ele não diz que ele voltou para a multidão e tudo. Ele olha para a multidão e diz assim: sai de mim, Satanás. Não é assim, não. Essa repreensão de Pedro, ela acontece ainda afastado, né? Ele olhou, depois é que ele chamou todo mundo, disse, vem cá, quem quiser que me É, seguir, vai tomar a sua cruz. Então, assim, eu a acho multidão que... depois. Primeiro ele De... só disse para os discípulos que Pedro tinha É, chamado à parte e Jesus estava lá com é, os discípulos, né? Porque tinha perguntado primeiro o que é que os homens tinham dito quem ele era, e isso. aí Pedro vai fazer a profissão de fé. E depois aí Pedro chama à parte, mas É. ainda perto dos outros discípulos, né? Uhum. Não é uma coisa que... Não é uma Não é a coisa multidão que... ainda, Ele não né? chamou Jesus, não chamou Pedro de Satanás na frente de todo mundo, não. Ele nesse sentido, foi mais comedido, mas ele teve que chamar a atenção ali de Pedro para dizer, Pedro, tu não entende os planos de Deus, Pedro. Não, não é assim. Não vai chegar e... Você não acha que você que vai controlar os planos de Deus? Deus é que sabe tudo. Né? Então, assim, eu acho isso interessante de notar, porque às vezes a gente vai lendo aqui na prece, a gente tem a impressão de que Pedro foi chamado a atenção na frente de todo mundo. Jesus também não foi chamado a atenção na frente de todo mundo, nem muito menos Pedro. Mas o Na chamado frente dos de... discípulos, sim, né? Ele diz Sim, aqui, Pedro, quando ele chamou a parte, Jesus olhou para os discípulos. Então, sim. aqui o texto do Evangelho diz que olhou para os discípulos. Então, os outros discípulos ouviram essa repreensão, né? Mas Tanto eu não aqui que sei se ele... Marcos... Eu não sei se ele só Pedro, olhou, ele estava ali longe, entendeu? Se ele estava ali, entendi, entendeu? Assim, ele entendi. Ele afastou, a olhou, Jesus olhou para trás e disse: Não, olha, não, não é bem assim, não, Pedro. Não está pode entendendo ter aí a sido só com situação. Pedro, né? Porque estava lá à É, parte, mas olhou para os discípulos pode não ter ouvido. Mas é, Pedro com certeza disse para o Marcos, porque está aqui. porque tá aí. Mateus também soube, né, da repreensão de Jesus, Jesus chamou Pedro de Satanás, né? Mas aí, né? Mas isso aí já é o centro aqui dessa primeira parte aqui, né? Sim, Mas eu dá acho para que a gente voltar. podia perguntar antes, esses povoados de Cesareia de Filipe,
e a Uhum. pergunta que Jesus faz sobre essa pesquisa de opinião que Jesus faz aí aos discípulos. Quem dizem os homens que eu sou, né? Em tempos de eleição, quem dizem os homens que eu sou? Mas Jesus não está. A gente meditou isso, acho que semana passada, né? De alguns momentos, inclusive foi a minha meditação, minha oração nesses dias, né? De Jesus não se importar nem quando quiseram matar ele, nem quando estavam exaltando. Então Jesus aqui não está perguntando quem os homens dizem que ele é, porque ele quer se autoafirmar baseado na opinião dos outros. Mas eu imagino aqui que seja uma questão de Jesus. A minha mensagem tá sendo transmitida, as pessoas estão entendendo o que eu estou querendo fazer, o que eu estou falando. Eu acho que é mais assim, o que os homens estão dizendo? E o que vocês dizem? Qual é a diferença, né? Qual é a diferença do que está todo mundo pensando para o que vocês aqui que estão perto de mim estão pensando? Acho que também tem isso, né? Eu acho também que essa pesquisa, esse ouvir falar do povo sobre Jesus, também nos ensina a hoje, nos homens de hoje, como também ensinou aos discípulos. Então, saber quem era Jesus para aquele povo, alguns pensavam que era João Batista, até o Herodes também pensava que era João Batista, também Batista eu mandei vai aparecer no decapitar. Evangelho de Lucas. Então, são opiniões, mas hoje todo mundo cheio de opiniões também, todo mundo acha que Jesus é uma coisa ou outra, e aí não fugiu daquele lugar comum, naquelas perguntas que Jesus fez sobre o que eles pensavam, que era Elias, outros, alguns dos profetas. Agora a pergunta se dirige a eles, que já tinham convivido um pouco mais com Jesus, né? A gente não sabe quanto tempo foi essa pergunta, talvez no metade do tempo da vida dos 3 anos, 1 ano e meio, digamos, ou 1 ano, É. essa pergunta aí, né? Jesus ainda estava saindo da Galileia. Aqui o Marcos, ele saiu, a gente viu no evangelho passado que ele tinha saído da região da Galileia, tinha passado naquela região de Tiro Sidônia, tinha Uhum. ido curar aquele surdo mudo lá, o gaguinho lá que era na região da Decápole, e agora Jesus sobe de novo lá para a região de Cesareia de Filipe, os povoados, naquela Uhum. região lá ao norte do Bem Mar da norte. Galileia, né? Então é essa situação onde Jesus está. E Uhum. aí é lá que Jesus pergunta sobre essa opinião. Jesus não está perguntando lá no meião dos judeus, do povo da Galileia, nem lá em Jerusalém. Está perguntando num lugar retirado com os seus discípulos, né? E Sim. também isso também vai nos provocar, né? No nosso lugar de oração, no nosso lugar retirado, né? O que é que você diz quem é Jesus? Jesus é essa pergunta fundamental do evangelho, aliás, dos 4 evangelhos, né? Saber quem é Jesus. Sim. E eu acho que, assim, quando eu falei eu não sei, mas é parte de um sentimento concreto, real, porque eu já, inclusive já partilhamos aqui sobre isso. Acho que nós nunca vamos esgotar na nossa mente finita quem é Deus, que é infinito, quem é Jesus, que é infinito, ainda mais ele, que é homem e Deus. Eu acho que a gente nunca vai esgotar quem é Deus. E a gente vai vendo hoje também as pessoas que acham que sabem, né? Eu fico sempre muito preocupado as pessoas que acham que sabem quem é Deus. Eu entendo a pessoa partir de um princípio de dizer, não, Jesus é Deus, Jesus é homem. Tudo bem, ela está afirmando junto com a igreja que Jesus é homem e Deus, ok. Mas a pessoa que realmente acha que conseguiu abraçar, né, conseguiu entender Não quem é conseguiu, Jesus, né? Está longe ainda, né? Se o compreendes, não é Deus, né? Eu acho que é Santo Santo Ambrósio, Anselmo. Santo Acho que é Anselmo. Santo Anselmo, né? No pós-lógio lá, no proslógio lá dele, né? Se o compreendes, não é Deus, porque Deus é o Altíssimo, é muito acima. Claro que ele se encarnando, Jesus é a imagem do Pai, Do né? Deus E invisível. Colossenses tem aquela belíssima introdução lá, né? Mas a gente tem uma imagem de Deus em Jesus, claro, né? Ninguém jamais viu a Deus, o prólogo de João lá vai dizer isso também. Mas agora nós vimos, nós tocamos, o O primeira que carta de vimos e João, né? ouvimos. Nossas mãos tocaram o verbo da vida. Então eles conseguiram
vê em Jesus a imagem do Pai. É isso que Jesus veio. Claro que ainda é inalcançável, inatingível, né? Muito acima do que a gente pode pensar. Mas já é um Deus conosco, já é um Emanuel, que é isso que a igreja coloca para nós, né? Tu és o Messias, o ungido de Deus, tu és aquele que é enviado. O Então, Cristo, né? Se tivesse. essa é Quem tu és? Tu fundamental. és o Cristo. Pois é, aqui Pedro simplesmente diz: tu és o Messias, né? Lá em Lucas diz: tu és o Cristo de Deus, e no Evangelho de Mateus, que é a completa, né? Tu és o Cristo de Deus, o Filho de Deus vivo. Ele complementa lá em Mateus 16, né? Aí tem toda Jesus colocando Pedro como A pedra, né? a pedra, né? O Sim, primeiro na sua igreja, né? E depois lá em João 21 também vai falar Pedro como o o pastor. pastor, né? O primeiro, né? E os outros apóstolos sempre respeitaram a posição de Pedro, né? A Sim. gente vê nos Atos dos Apóstolos isso também. O Mas primeiro então entre Pedro é iguais, mas ele. colocado como o primeiro, né? E Eu acho que é Santo Irineu, ou é Santo outro Irineu de padre da Lyon igreja, já fala isso. Santo Irineu o já. primeiro entre os pares, Entre os né? iguais. Ele fala aí, o primeiro Entre os entre os iguais. iguais. Pois é, então É, Pedro, bispo de Roma, mas Roma tem a primazia, né? Roma locuta causa causa finita, né? finita. Pronto, então Pedro Oh meu fala, Deus, pronto. eu queria tanto que essa palavra fosse verdade em tantos lugares hoje, especialmente na internet. Pois é, mas aí as pessoas querem ser mais petrinos do que o Papa, né? Então querem ser. Não, eu fico pensando agora, assim, foi aprovado, né, o rito amazônico. Ah, mas não sei o que, o rito amazônico. Gente, a igreja tem 12 ritos aprovados. Qual é o problema de ter mais um? Ainda, sabe? Tempestades em copos d'água, enquanto você simplesmente pode se reconhecer que eu acho que, eu não sei se foi o Padre Pio que disse isso, mas a igreja é Pedro e Pedro é a igreja. Se eu não tiver com Pedro, eu não estou com a igreja. Ponto. Pronto. Né? Não tem. Né? Isso aí me lembra. Enfim. E as Mas pessoas que começam a ouvir outras vozes, outras coisas, né, contra a igreja. Não, a gente tem que saber por que é que as pessoas estão falando contra a igreja. O que é tem que não. isso vai lhe ajudar, meu irmão, minha irmã? Tenha paciência, você está dando ouvido a essas pessoas que falam da igreja, falam do Papa, falam do Concílio Vaticano II. É a realidade nossa hoje. Se até tiver um outro Concílio Vaticano III aí, que Deus saiba, né? E a gente não sabe, né? Mas hoje o que nós temos é o Concílio Vaticano. Nós estamos vivendo pós-Concílio Vaticano II. Acabou-se. Como teve o pós-Concílio Vaticano I, como teve pós É. é, Constantinopla, Éfeso e todos os outros concílios da igreja. E Então, sempre, tem que. assim, sempre teve uma certa crise depois dos concílios. Não é uma coisa que você vai dizer, ah, não, é uma coisa extraordinária. Não. Quando teve o primeiro concílio de Constantinopla, Constantinopla. Nicéia, né? Ah, eu tô falando ainda lá da Nicéia, crise ariana, né? Constantinopla, né? Exatamente. É, quando teve lá Nicéia, assim, tinha uma grande parte dos bispos que era ariana. Dos bispos, não tô Exatamente. falando tô É, falando nem do povão, não, era dos bispos, que era ariana. bispos. Então, o arianismo foi condenado em Nicéia. E até isso se reorganizar dentro da igreja foi uma crise. E aí veio Constantinopla, que não diz que o Espírito Santo é Deus, mas que a igreja assume que o Espírito Santo é Deus, embora isso não esteja dito claramente. O Espírito Santo é Deus, né? A gente vê. Na escritura, não tem na palavra de Deus. Pois Mas se é, deduz, né? Os dogmas da igreja se deduzem, estão implicitamente dentro da Bíblia, sim. dentro da palavra de Deus. Mas assim, nem no credo niceno. No credo vai falar que ele é adorado com o Pai e o E com o Filho. Pai e com o Filho é adorado e glorificado. Mas não Pedro fala, o falou da Espírito mesma Santo é forma. Deus. Mas não tem É, falando assim, o Espírito Santo é Deus. Né? Como tem o Filho é Deus de Deus, o luz da luz, não tem que o uhum, Espírito Santo é Deus de Deus. Mas, isso porque os próprios padres conciliares falaram. Deu tanto problema que a gente diz que o Filho é Deus, que a gente não decidiu não falar que o Espírito Santo é Deus. Mas a fé da igreja permaneceu firme e sólida de que o Espírito Santo era Deus, mesmo se aquilo não foi afirmado num concílio. O que eu estou querendo dizer? É que concílios ou não,
é o Espírito Santo que conduz a igreja, mesmo que algo seja dito ou não em um concílio. Que foi o caso de Constantinopla, e que as pessoas querem colocar como se o concílio de Vaticano II fosse algo completamente extraordinário na história dos concílios. Concílios são marcos na história da igreja. E não é meio século depois, assim, concílio, se você olhar na história da igreja, o concílio Vaticano II foi um dia desse. Você não, assim, foi faz meio século. Em termos de história da igreja, séculos aí é coisa realmente recente, né? A igreja não... 61 a 60, 65, né? faz o quê? 60, Faz 70 anos. É isso? Não, nem 70. 64 a 2024 seria 20 com mais 40, né? 60 anos. Né? 60 anos. 60 anos na história da igreja não é nada. Então, para se viver o que o concílio pede, é normal que hajam essas crises. O que não é normal é as pessoas se rebelarem contra Roma. Isso aqui não é normal. Né? E aí a gente deu essa volta porque a gente está falando aqui que quem é que afirma quem é Jesus? É Pedro. Então, se eu paro de reconhecer a profissão de fé de Pedro, qual é a profissão de fé que eu vou afirmar? A minha própria. Então você é protestante. Eu queria só dizer, sinto muito, mas você não é católico. Você está se desviando da igreja católica. Nós estamos aqui, né? Os que se desviaram, os que não aceitaram a fé de Pedro, esses aí estão aí fundando as suas igrejas. Até hoje estão se multiplicando, né? Lá em 1517, lá o Lutero quis fazer a sua, pronto, agora não. Sola Scriptura, sola fide. Sola Escritura, sola fide, mas ele mesmo não viveu sola Escritura. Depois ele teve que interpretar, porque senão não tinha fechamento, né? Pois é, então até hoje aí quem se afasta de Pedro, quem se afasta de Roma, né, da igreja católica, da sua igreja, tudo bem, mas não está com a fé de Pedro, nem com a fé católica. Que é a fé isso da que nós igreja. cremos. Sim. Então vamos voltar aqui. Vamos passar para o meio. Eu só queria botar num detalhe fundamental, mas que quando Pedro fala que tu és o Messias, ele está falando tu és o ungido, ele está remetendo a milênios de história de Israel aqui, chamando Jesus de ungido, né? Especialmente na questão de Jesus profeta e Jesus rei, né? Porque quem eram ungidos eram os profetas e os reis. Então, quando quando Pedro vai afirmar tu és o Messias, ele não é simplesmente você é o Cristo, não está reconhecendo, não está dando um nome, mas está trazendo toda a história de Israel e colocando sobre Jesus, né? E como já foi falado, né? A cristologia também é a israelologia, né? Quem é Jesus, a gente só entende Jesus através da história de Israel. Do Antigo Testamento todo. Quem queria rejeitar o Antigo Testamento, achando que não, agora só vale o que Jesus falou, o Novo Testamento, está entendendo que Jesus era judeu, veio de uma descendência de Davi, era da tribo de Judá, né? Descendente de Davi. Então, o título Messias remete para o judeu daquele tempo, né? Essa messianidade, aquele esperado. Ele era o profeta esperado. Jesus era o Messias. E tanto que Jesus vai dizer logo em seguida aqui que ele proíbe de dizer porque eles poderiam ter uma falsa imagem de quem era aquele Messias. Porque o Messias esperado era o conquistador que ia né, dominar os seus opressores. Quem era o povo opressor agora? Roma. O da vez, né? Agora. O da vez. Depois de Babilônia, os assírios, né? Egípcios. Os gregos, né? Depois os romanos. Chegou aí no tempo dos romanos. Aí Jesus iria derrotar os romanos e instaurar o novo rei de Israel. Não tem nada a ver. Por isso é que Jesus proíbe, né, de dizer severamente, para dizer quem era, que ele era o Messias. Claro que Jesus era o Messias, mas não aquele Messias esperado. E aí a segunda parte aqui é aquele Messias sofredor, né? Que é uma referência à primeira leitura do servo sofredor de Isaías. Né? Isso aí é a beleza também, né? A primeira e o evangelho sempre são muito ligados, né? Sim. Então, assim, puxando disso, né? O Filho do Homem deveria sofrer muito.
ele pesou, né, pesou sobre si, né, ele carregou sobre si os nossos pecados. E Jesus, essa interpretação é interessante. Os judeus de hoje em dia interpretam essa passagem como sendo o povo, né? Eu não sei se o senhor sabe disso, mas ele... Tem várias interpretações dos servos, né? Os quatro Sim. cantos do servo de Israel. Alguns dizem que era o próprio povo de Israel, a imagem do servo que sofredor. Mas aqui, nesse trecho aqui, que é o terceiro canto do servo, ele é praticamente uma pessoa. Ele é muito assim, ele oferece aqui uma imagem do próprio Jesus que vai sofrer essas coisas que está descrita aqui no profeta Isaías, né? O quarto canto, que é o Isaías 52:13 até o 53:12, ele aí dá uma interpretação desse servo como o povo, como um outro profeta, e que ninguém sabe quem é esse servo sofredor, né? Ao longo da história de Israel, os rabinos tentaram identificar quem seria esse servo, né? Mas aqui o terceiro canto é claramente uma pessoa. Sim. E aqui ele está dizendo, ofereci minha a barba, né? Barbas, né? Não desviei meu rosto de bofetões e cruz paradas, né? Claramente Jesus sofreu isso na sua paixão. Sim. Né? Sim, a profecia de Jesus, eu fico imaginando assim, a divindade de Jesus, que cada gesto de Jesus, independente de qual fosse, deveria sempre ser um reflexo de algo que já foi profetizado ou vivido, assim. Das pequenas coisas, entendeu? Eu imagino que Jesus comendo devia estar fazendo alguma referência ao Antigo Testamento, porque muitas alusões, né? Eu acho que tem esses exegetas que fazem não apenas as citações bíblicas do Antigo Testamento que já estão nos Evangelhos, mas essas alusões, né? Porque isso aqui, quando Jesus fala que o Filho do Homem devia sofrer muito, rejeitado, é uma clara alusão também. É uma alusão, não está dizendo assim, não, segundo Isaías, o Filho do Homem vai sofrer muito. Ele nem diz que é Isaías. Mas eu imagino que lá para os discípulos de Emaús ele deve ter dito, olha aqui, meu povo, pelo amor de Deus, Isaías lá está dizendo na cara, pessoal. Vocês não entenderam Isaías? Olha aqui, ó, eu sofri isso. Né? Em muitas outras passagens, né? Sim. Isso aí, esse segredo messiânico aqui, que no Evangelho de Marcos é muito forte, né? Desde o início do Evangelho, quando Jesus manda calar os demônios lá e pede de eles dizerem que ele era o Santo de Deus, que ele era o Messias, né? E aqui também Jesus proíbe aos discípulos, mas proíbe naquele tempo, né? Depois os discípulos vão anunciar claramente que Jesus, de fato, era o Messias, mas não aquele Messias que era o conquistador, que era o rei esperado, né? Jesus era rei, e é rei, né? Pilatos vai dizer na frente de Pilatos, mas não o rei deste mundo, né? O rei não é deste mundo. É só um minuto que eu recebi mensagem aqui, mas tá tudo certo, é só pessoal vendo que tá ok ou tá... Tá boa, tá ok? Que o vídeo tá travando e o áudio tá travando, eu fiquei distraído agora que eu vi que o áudio tá funcionando, mas o vídeo tá travando. Aconteceu domingo passado também. Mas gente, fiquem por aí, a gente vai mandar, a gente vai subir o vídeo de novo. A gente tá gravando aqui. Vamos dar uma outra opção aqui para os nossos assistentes, nossos ouvintes. Vamos estar conosco aí, muito bom. Por enquanto vocês ficam aqui, aguentem firme aí, mas a gente vai ver como é que faz. Daqui a uma hora após o fim, a gente sobe o novo vídeo com áudio aí já. Se Deus quiser, nós estamos... a gravação aqui está dando certo. Vamos lá. Então, voltando aqui, ele dizia isso abertamente, parará. A gente já viu o servo sofredor, mas eu queria voltar aqui a não ser que você queira voltar aqui, eu estava querendo ir lá, se alguém quiser seguir... Eu só quero exaltar aqui, antes da palavra de Pedro, né, porque Jesus disse que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E o Pedro parece que só ouve o que ele devia ser morto. Que vai ser morto. Pergunta, mas Jesus, você vai ressuscitar? O que é ressuscitar, Jesus? Não, vai dizer, vai focou no que Jesus vai morrer. Focou na morte. Mas é verdade, né? Mas eles não sabiam o que era a ressurreição. Inclusive até fala, né? Depois quando Paulo vai lá
lá no Areópago falar da ressurreição, eles ficam, depois você fala sobre isso aí, que isso é muito estranho. Essa coisa aí é muito complicada. Ressuscitar dos mortos, eu não vou entrar nessa coisa agora, não. Agora, morrer, a gente sabe o que é. Morrer, todo mundo tem essa experiência. Todo mundo vai morrer, não tem nenhum que não tenha morrido até agora, né? Temos que ressuscitaram lá o Lázaro, né? O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo lá, mas esses aí são os casos extras aí, né? E a ressurreição deles não é a mesma de Jesus, não Não, quer dizer com a mesma certeza coisa. foi muito diferente. E também, assim, eu não sei, porque e aí tá aí, o Eltinho de novo, liguei para o Eltinho dessa vez, ele não conseguiu. Mas como é que seria essa palavra no hebraico, né? Ou no aramaico que Jesus falava? Porque o ressuscitar no grego é meio que desmorrer, se assim fosse a tradução literal. É? Ressuscitar significa meio que desmorrer. É porque assim, é morrer com um prefixo de negação. Então, Ah, aí sim. você para e Voltar à diz. vida, mas dizendo que É, ele estava morto, mas agora vai voltar à é, vida, vai desmorrer. exatamente. Então, assim, se eu falasse em português, não, ó, eu vou morrer, mas em 3 dias eu vou desmorrer. Não faz. O pessoal vai olhar e dizer, o que é que tu tá falando, né? Hoje a gente tem uma palavra para ressuscitar e a gente sabe exatamente o que significa a palavra ressuscitar. Eu acho que também deveria haver uma certa confusão em relação a isso, porque as pessoas não entendiam o significado concreto dessa palavra, porque até então não existia. Né? Eu me lembrei agora que se no grego antigo, né, não falo nem do koiné da Bíblia, estou falando do clássico mesmo, não existia a palavra azul. A palavra azul não existia. Não é que não existia azul, mas o azul era como se fosse um tom de verde. Sim. Para os gregos da antiguidade, o azul era mais um tom de verde. Mas não é que o céu não fosse azul, o céu já era azul, né? Só que eles não expressavam dessa forma. Né? Eu acho isso interessante. Eu acredito que deva ter alguma coisa a ver também, sabe? Assim, É, enfim, as pessoas simplesmente não conseguiam assim, absorver com o entendimento que elas tinham da época, porque Não tinha com palavra que para expressar, né? exatamente. Quando Jesus ressuscitou, aí o pessoal, era isso que ele estava querendo dizer, agora eu entendi. É, Mas na hora eles acho que eles não na tinham hora realmente era. material para entender. Eu me lembro, assim, É, eu vou fazer esse parênteses rapidinho aqui só. Mas mais uma das minhas palestras dos tomistas que eu escuto, que ele falando assim, por que é que Deus, se Deus é Deus, sabe tudo, por que é que Deus não disse lá pro autor do Gênesis como é que foi mesmo a criação do mundo? Não falou de Big Bang e tudo mais. Por que ele falou de 6 dias e tudo mais? Né? Porque aí ele falava assim, primeiro, Deus não vai ser violento com a nossa natureza. Ele não vai introduzir um pensamento que nós não temos capacidade de absorver. Aquele autor sagrado não tinha o menor conhecimento de gravidade. O povo não sabia nem que o ar existia naquela época. Né? A prova de que o ar existe veio quase na Idade Média. Então, assim. Então, assim, as pessoas percebiam o vento, mas elas não percebem o ar, né? Enfim. Então, assim, aquele autor sagrado ele não tinha capacidade mental de absorver tudo aquilo que aconteceu no universo. E o objetivo que Deus tinha ao narrar o Gênesis não era uma narrativa histórica, científica do que aconteceu no começo das coisas. Tanto que nem a igreja nunca acreditou nisso. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino também não acreditavam que o mundo tinha sido criado em 6 períodos de 24 horas. 6 dias, né? 6 de 24 horas depois O de século Deus, descansou. como se Deus descansasse 24 horas, mas assim, ninguém nunca. E aí quando vem uns doidinhos protestantes agora, 2 séculos atrás, que foram inventar de fazer essa doidice. De achar que O é. fundamentalismo, né? A leitura literal, a fazer a interpretação literal. Não, está lá escrito, tem que acreditar no que está escrito. É a falta de interpretação do que significa inerrância.
A palavra de Deus não erra. Mas a palavra de Deus ela não erra, não erra no que Deus está querendo falar, não erra no sentido de que o que está lá reflete a realidade. Reflete a realidade, mas reflete uma realidade espiritual, não reflete a realidade, entendeu? Assim, enfim, não vou entrar nesse ponto não, mas o que eu quero voltar aqui é que ali também as pessoas nesse contexto de Jesus não tinham a capacidade de entender o que Jesus estava falando. Eu acho que nem com a ressurreição, nem com a cruz. Eu acho que eles só foram entender o que Jesus quis dizer com a cruz e com a ressurreição aqui nesse trecho, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Porque se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz. Isso era muito difícil para eles. A pessoa que tomar a cruz, que cruz, meu senhor? Eu vou morrer na cruz? Cruz é os condenados mais. Os crimes mais bárbaros eram condenados à cruz, né? Então os romanos era colocar como exemplo: olha, quem for pego fazendo isso vai morrer na cruz. E agora Jesus fala dessa cruz, era uma coisa muito difícil para eles. É uma coisa muito difícil. Enfim, a gente vê que é uma situação que, como eu já tinha expressado, né? Nem todo mundo conseguia entender o que Jesus estava falando. Nem todo mundo conseguia capturar. Depois, né? Os anos aqui que a gente vai entender, né? Porque as pessoas dizem, né, que o cristianismo foi inventado por Paulo, porque Jesus não deixou essa doutrina. Ave Maria. As pessoas começam a inventar, dizer, não, porque aí a igreja depois é que falou das coisas, não foi aquilo. Deixou o Espírito Santo para isso, né? Então, nós não podemos separar, né? Não, a igreja é uma coisa e Jesus que disse era outra coisa. É a continuidade da história. É separar a palavra de Deus da tradição. Não tem como separar a palavra de Deus da tradição. A palavra de Deus saiu da tradição e a tradição, ela reinforma a palavra de Deus. Ponto. Acabou-se. Não existe uma tesoura aqui. São magistério e palavra. As três coisas são que a igreja crê. Interligadas. Uma reafirma a outra, né? A palavra é reafirmada pela tradição, que é pelo magistério. Se não tiver o magistério confirmando a tradição, aquela tradição ali é desprezada. E se não tiver na palavra que estava lá escrito, também não e são infalíveis. E é isso que faz a infalibilidade. É a beleza da infalibilidade, né, do magistério, da tradição e da Sagrada Escritura, porque não se contradizem, e eu não posso simplesmente, o Papa hoje não pode acordar e dizer, sabe, a Imaculada Conceição, não, acho que hoje eu não estou assim, acho que eu vou cancelar o dogma da Imaculada Conceição. Não existe isso. São infalíveis. É por isso que a igreja acredita que o Papa, quando ele fala ex cátedra, ele é infalível. Eu lembro de uma vez, eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa estava começando a falar, não, mas o Papa falou isso. E aí, mas o Papa é infalível. Eu digo, peraí. O Papa é infalível quando ele fala ex cátedra, quando ele fala segundo, usando a sua autoridade numa declaração de fé ou de moral. O Papa, quando dá entrevista no avião, ele não tem nenhuma infalibilidade. Ele pode ser muito falho, inclusive. O Papa, ele não é esse tempo todo infalível. Ele só é infalível quando ele declara. Inclusive, eu tenho a impressão, me corrija se eu estiver errado, que o Francisco não usou nenhuma vez da infalibilidade dele. Não que eu saiba. Eu acho que não. Também não lembro. Não me recordo. Mas dizer as entrevistas e várias outras coisas que aparecem aí na internet do Papa, às vezes até nem são atribuídas ao Papa, né? No tempo do Natal, você vem contar aquelas mensagens bonitas, né? que dizem que é do Papa. Francisco disse. Não é. A entrevista do Papa no avião, ela tem o mesmo peso de magistério que a mensagem do WhatsApp do meu pároco. Ela tem o mesmo peso de magistério. Pois é, mas as pessoas às vezes
querem tomar uma palavra do Papa e dizer assim, não, que o Papa agora é assim, porque o Papa disse isso, aí pronto, tá vendo? Eu não acredito mais na igreja, nem no Papa, porque o Papa disse isso, tá lá na entrevista. Às vezes a Boa pessoa sorte. tira até do contexto, nem sabe o que é que o Papa estava falando, e aí, não, aí o Papa É o é isso, é respeito devido ao aquilo. Santo Padre, que precisa voltar, mas também de entender que o Papa ele só é infalível quando ele faz uma declaração de fé e de moral, que foi o caso de Pedro aqui. Pedro fez uma declaração de fé e aí ele era infalível. Exatamente. Quem diz que eu sou o Messias? Ponto, está aqui. Pronto, e lá em Mateus ele confirma, Jesus vai dizer isso, não foi a carne nem o sangue que te disseram isso, mas o meu Pai que te revelou isso. Então, é a confirmação do Pai que agia, no Espírito Santo agia através de Pedro para professar isso, essa fé, então é isso que nós acreditamos. Quando o Papa, né, hoje, o Papa Francisco, fala, é inspirado de Deus, mas não é qualquer coisa que ele esteja dizendo que é inspirado de Deus. É isso a Não. diferença, né? É. Mas vamos lá, vamos começar a Vamos chegar no voltar aqui. final, que estamos a 40 minutos já de Eita, transmissão. eu só queria falar desse negócio do vai para trás de mim, né? Porque Uhum, afasta-te de mim, porque eu acho que em outras traduções tem o vai de retro, né? Vai uhum, para trás de mim. Pedro, sim. tu não falas as coisas, mas Satanás vai para longe de mim. Aqui, longe, em algumas traduções, vai para trás, né? Jesus está mandando Pedro segui-lo, como Satanás também vai Ah, seguir Jesus, né? sim. Mas aqui Passa o para trás, você está afasta-te. querendo mandar em mim? Não, você tem que me Não, obedecer. e você não vai ficar entre mim e Deus, a vontade do Pai que está ali, é a cruz, eu vou seguir, não tem quem faça, né? Bonita essa Você que está interpretação. aqui no meio, vai para trás, vai, afasta, porque eu vou para frente, né? E vai também servir para sua oração aí, ó. E você está botando Anote aí, outras reze. coisas até. Você tem que botar o inimigo para trás, porque Eu não já tenho o adianta. tema da minha Você oração afastar o pessoal de inimigo. amanhã, vai ser essa. Ora, Pois é, afasta-te, é porque a gente fica dando vai ouvido para aí trás essas de mim. vozes, essas outras coisas que querem nos afastar de Deus. Jesus diz: não, afasta-te de longe de mim, essas coisas não me levam para a vontade de Deus. E a vontade de Deus era a cruz. E eu vou cumprir essa vontade do Pai até o fim, né? Vai chegar a hora, né? Então, essa tradução aí, eu fui olhar lá no grego, É, eu esse não era olhei dessa afasta-te, vez. né? Era o Ah, behind, lá está traduzido do grego para o inglês, né? A minha tradução pra- que eu tenho do grego é, em a minha behind. também a minha transliteração também é É para o o inglês, mas behind, é. vai para trás, behind é atrás, né? Mas, quer dizer, afasta-te também está longe, né? Não sei como é que Sim. eles traduzem, o texto litúrgico diz isso, né? Mas eu acho que a TEB e a Bíblia da CNBB, a última tradução, diz também, Vai vai para para trás de mim. trás, vai para trás de mim, né? Vai para longe de mim, vai para trás, né? Jesus. E depois vai falar do seguimento de Jesus aqui também, né? Na Que é a cruz, é. última parte aqui, né? Quem quiser ser meu discípulo, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essas três coisas aí, né? Quem quer seguir tem que tomar a cruz, Renunciar. renunciar a si mesmo, né? Isso aí é uma coisa muito. É fácil isso? Quem disser que é, tá mentindo. O que é renunciar a si mesmo, meu Deus? Ave Maria. A gente só quer fazer a nossa vontade e ai que a gente não. Os outros também querem fazer a nossa, né? A gente quer que os outros façam a Façam a nossa nossa vontade vontade. e não renunciar a nós mesmos. Isso aí é a coisa. É um dos desafios da palavra de Deus aí. Deus nos chama isso também, né? O Sermão da Montanha tem outras palavras difíceis Sim. também, que as pessoas, né? Mas essa também, né? Como é que eu vou renunciar à minha vontade, renunciar a mim mesmo, tomar a cruz, como a gente já comentou aqui, que não é uma coisa fácil, e tomar a cruz para seguir Jesus. Olha, você quer seguir Jesus? Sim. Ah, Jesus é muito legal. Eu vou seguir Jesus. É, vá. Vai. Só tem uma cruz ele esperando ali, mas aí é que tá. Essa cruz ela leva à ressurreição, embora a gente não consiga saber e abraçar tudo significa a ressurreição. Eu fiquei pensando aqui nessa questão da gente entender. É igual o céu, a gente não consegue entender totalmente o que é o céu, o que vai ser o céu para a nossa vida, como é que vai ser lá. Está É, além da nossa capacidade de compreensão para o momento, mas é uma promessa de Deus, é uma promessa real e que há de vir. Eu também me não, lembrei e durante.
a última parte aí. Quem quiser perder a sua vida por causa de mim, vai salvá-la, né? Salvar a vida, vai ganhar a vida, né? Essa vida é a vida eterna, que é o céu, né? Então, essa vida. Jesus não está prometendo essa vida aqui para sempre, aqui não. Está prometendo a vida eterna, né? Vai ganhar a sua vida, vai salvá-la, né? E aí, a gente ter essa noção de que a gente estava perdido, estava no pecado, merecia a morte, e agora Deus veio para nos salvar. Deus enviou Jesus para nos salvar. Salvar de quê? Da morte. A morte eterna, que era o pecado, e agora nós vamos ter acesso novamente, mas somente para quem acreditar, né? Eu me lembrei durante vários momentos aqui desse podcast de um trechinho, de uma estrofezinha do hino das laudes, agora eu não vou me lembrar de qual, porque eu não rezo mais as laudes em português, então eu não vou saber mais. Mas o hino diz assim, esse estrofe diz assim: Ó Santo, pedimos que os laços do Espírito nos prendam a voz, e assim não ouçamos as vozes da carne que clamam em nós. Essa resume um pouco disso, né? Senhor, que os laços do Espírito nos prendam a voz e a gente não escute essas vozes da carne clamando aqui em nós, seja ela qual for o clamor, né? Seja qual o clamor de não querer renunciar a si mesmo, seja o clamor de não querer abraçar a própria cruz, seja não querer perder a vida por causa do Evangelho, né? Exatamente. Fada Dia aí, se souber, ele vai mandar mensagem aí para depois vai. Se estiver nos assistindo aí. Mas eu acho que o Father D também ele celebra, ele reza a liturgia das horas, deve celebrar em inglês, né? Tem inglês lá, mas ele deve ter a de português, não sei, né? Muitos anos que ele já está nos Estados Unidos. Eu rezo variando aqui, variando muito, depende. Eu rezo às vezes em inglês, às vezes em alemão e às vezes em português, mas a minha que eu tenho é em português de Portugal, então não tem os mesmos hinos. Sim. Eu tenho um aplicativo aqui que vai variando, e aí eu rezo. Quando eu rezo em português, eu rezo em português de Portugal. Tem algumas diferenças em relação à tradução e os hinos são todos diferentes. Tem muita tradução diferente, é verdade. Então eu não, pois é eu isso. não sei Vamos mais. chegar então ao final, vamos fazer a nossa oração. Vamos rezar. Mais de 40 minutos aí, né? Já passou de 40, estou olhando aqui, tem 47 minutos de transmissão, eu acho. Mas então vamos rezar. Hoje sou eu. Um pouquinho o início, vamos lá. E a gente vê, se não tiver bom a gravação, se não tiver bom aqui a live do jeito que ficar, a gente vai subir a live de novo em boa qualidade, tá certo? Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque nós temos a Ti. Te agradecemos porque temos a igreja. Te agradecemos porque nós podemos todos os dias contar com o Teu Espírito Santo. Te pedimos, Senhor, que nossos ouvidos não se voltem para pensamentos que nos afastam de Ti. Te pedimos, Jesus, que não fiquemos na Tua frente, mas sempre atrás de Ti, que nós possamos Te seguir sempre, tomando a nossa cruz e seguindo, renunciando a nós mesmos. Te pedimos, Jesus, essa graça de ter a certeza de que o Teu caminho é o caminho verdadeiro, que Tu és o caminho, que Tu és a porta, que Tu és a verdade e Tu és a vida. Te pedimos, Jesus, a graça de nunca nos afastarmos de Ti, mesmo que a gente não entenda, mesmo que às vezes seja muito difícil compreender, mas saber que as Tuas promessas se realizam, que as Tuas promessas são reais. Te pedimos, ó Maria, que conduza-nos também pela mão, que a cada momento nós possamos estar e a nos acompanhar e a seguir a cada passo do Teu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Dores. Hoje, se não fosse domingo, seria também a memória de Nossa Senhora das Dores. Hoje estamos gravando na exaltação da Santa Cruz e estamos gravando para o dia.
Para das Nossa Senhora dores, das mas aí a Dores. gente celebra os dois aí, né? A As duas. cruz E e essa aí. a Nossa Senhora que está lá ao pé da cruz, está batimada, é a Mater Dolorosa. Ah, Deus nos acompanhe e nos dê a graça de sermos fiéis como ela foi até o fim, até a É, cruz. o nosso ícone aqui atrás, aqui, Nossa Senhora das Dores também, aqui é um pouco aí, a espada traspassando aqui o coração de Maria aqui, e o ícone aqui também os dois ícones aqui que a Miriam me emprestou aí. Obrigado, Miriam. Deus abençoe. Então, gente, Deus Valeu. abençoe. Se você não curtiu até agora, curta o nosso vídeo e nos acompanhe nas redes sociais. Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Então, tchau, gente. Tchau, Deus abençoe. Shalom, Tchau. até Shalom. amanhã no YouTube, Instagram e Telegram. Até. Parei Recording a, stopped. parei a transmissão também.